Fala aí, galera, espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o Denis da DM Carreto, trabalho no ramo desde 2015. Hoje tenho uma Montana aberta e uma Renault Master no baú. Estamos na luta, graças a Deus. Para você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. Para você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. Assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho e estará ajudando mais pessoas. Quer saber sobre frete, carretos e mudanças? Aqui é o canal. Como atender bem os clientes? Eu vejo o pessoal falando, né? Os clientes eles mentem, os clientes eles não falam, eles omitem, eles não falam verdade, eles mentem, eles não querem falar para o frete ficar mais barato, alguma coisa assim do tipo. Verdade. Mas o que eu quero dizer para vocês, para você conseguir atender o seu cliente, você precisa de entender o seu cliente. Como você vai entender o seu cliente? Fazendo perguntas. Então você precisa de fazer perguntas para você entender o que o cliente precisa, qual que é a necessidade dele, qual tipo de veículo ele está procurando, o que ele precisa de transportar, qual a distância, né? Origem e destino. Qual o grau de dificuldade de cada endereço, né? Qual o tamanho das peças que ele quer levar, do item, qual a quantidade, volume, peso. Essas coisas precisam de ser informada, precisa de ser conversada. Então, como atender bem o seu cliente? Fazendo perguntas, faça perguntas. Primeiro você se apresenta, o cliente fez contato, primeiro você se apresenta. Olá, senhor. Olá, senhora. Eu me chamo Denis, trabalho na empresa tal, né? O que o senhor precisa de transportar? O que o senhor está buscando, né? Qual veículo? Você vai começar a conversar. Detalhe, tá? Sempre chama o cliente pelo nome. Pergunta o nome dele e sempre que você for se referir à pessoa dele, fala o nome da pessoa. Isso vai criar uma certa intimidade, né? Uma certa conexão entre você e o seu cliente. Então isso vai ficar mais fácil, a comunicação, o diálogo vai ficar mais fácil. Então conforme você vai conversando com o seu cliente, aos poucos você vai ganhando a confiança dele e você vai conseguir as respostas que você precisa. É claro que muitas vezes o cliente está com pressa, não está com muito tempo de responder, mas você precisa de ter esse jogo de cintura, essa malícia para você ir conversando com o seu cliente. Mostra que você está entendendo o seu cliente e nunca discute com ele. Nunca você vai discutir com o seu cliente. Sempre procura entender e dê razão para ele. O senhor tem razão, mas eu preciso disso. Explica para ele o porquê que você precisa daquela resposta para que você consiga dar continuidade no orçamento. Eu tenho um texto pronto no qual o cliente entra em contato comigo, eu já tenho uma mensagem pronta, uma mensagem automática no qual o cliente, quando ele vai fazer contato comigo, né, quando ele faz contato comigo, ele já vai receber as perguntas automaticamente. Muitos não respondem, eles não respondem as perguntas, como se eles não tivessem lido, não tivessem recebido. Mas tem outros que sim, que eles vão lá, eles copiam, e eles começam a responder embaixo de cada pergunta, eles começam a responder as perguntas que eu fiz. O que precisa ser transportado, endereço de origem, destino, se for prédio, se tem elevador, se o acesso é somente pela escada, eu peço a lista dos móveis completo, a data que ele pretende executar o serviço. Então eu vou perguntando essas coisas para o cliente, para mim conseguir as respostas. Quando o cliente ele não responde, eu vou lá e começo a fazer as perguntas, né, que ele já recebeu ali o texto pronto, mas eu vou conversando com ele, aos poucos eu vou fazendo as perguntas no qual eu preciso das respostas. Mesmo que ele me responder, mesmo assim eu vou precisar de ajustar algumas coisas com ele. Por exemplo, qual o tamanho da geladeira? Se é uma geladeira grande, se é uma geladeira pequena, a cama dele como é que é, se é grande, se é pequena. Então eu preciso de ajustar algumas coisas ali para que eu consiga continuar o orçamento para ele, para mim não passar o orçamento errado ali. O preço de cada serviço ele vai variar de acordo com a mão de obra. Pelo menos eu trabalho dessa forma. Tem gente que faz orçamento, por exemplo, do bairro X ao bairro Y, o carreto cobra ali a viagem. Eu não, eu cobro pela mão de obra. Eu cobraria por viagem se fosse sem minha mão de obra, sem eu levar ajudante, sem minha mão de obra. Se for tudo por conta do cliente, um exemplo, se for para trabalhar na transportadora, por exemplo, for fazer o carregamento ali livre de carga e descarga, né, o carregamento e o descarregamento for por empilhadeira, por exemplo, aí eu não preciso cobrar mão de obra. Então eu vou cobrar ali o KM,
né? E vou cobrar ali talvez a hora, não sei se o serviço vai ser demorado ou não, mas a gente tenta, quando a gente conhece, a gente já tem uma ideia do tempo ali, né? Como que funciona aquela empresa. Nesse caso, eu cobraria somente a distância. Mas no caso de carreto, no qual eu vou ter que carregar, eu vou ter que levar ajudante, então eu preciso sim de saber dos detalhes da mão de obra, para mim saber o que vai dar de trabalho, para que eu consiga cobrar do cliente ali um preço justo. Há uns tempos atrás, nós pegamos uma geladeira para carregar, e era uma geladeira pequena, uma duplex pequena, porém era da marca Panasonic. Eu vou colocar para vocês aqui uma foto dela para vocês verem. A parte de cima do freezer, na frente da porta, ela é toda revestida com vidro. E a parte de baixo, no refrigerador também, ela era toda de vidro. Uma geladeira pesada. Então, deu trabalho para a gente fazer o transporte dessa geladeira, para colocar no caminhão, para tirar depois, para fazer a entrega. Graças a Deus foi tudo bem, protegemos a geladeira, tá? Deu tudo certo, graças a Deus, mas foi uma geladeira muito pesada. Então nós já tivemos uma experiência com essa geladeira. Então as próximas eu já sei que vai ter um grau de dificuldade a mais por conta do peso dela. É a mesma coisa. Essas geladeiras expositoras também são geladeiras pesadas. Então, quando o cliente falar para você que é uma geladeira daquela, se possível, você pede foto para o cliente. Se for uma geladeira expositora, você vai sim fazer bastante força. Ela é bem pesada para carregar. Outra coisa, cama. O cliente fala para você que tem uma cama de casal para transportar. Você precisa fazer pergunta, você precisa de se informar. Qual o tamanho da cama? É cama de casal tamanho padrão? É cama de casal tamanho queen? É cama de casal tamanho king? É cama de casal tamanho super king? Sabia dessa? Que tem a cama king e a cama super king? Vou colocar para vocês aqui uma tabela com os tamanhos da cama, tá? A cama no tamanho padrão, ela tem 1,38 de largura. A cama queen, ela tem 1,58 de largura. A cama king tem 1,88 de largura e a cama super king ela tem, se eu não me engano, 2,3 ou 2,4. Ela é bem grande, ela é quadrada, bem grande. Por que é importante saber o tamanho da cama? Se for prédio sem elevador, você vai ter que subir pela escada mesmo, o acesso pela escada. Mas o colchão tamanho padrão, ele é menor, ele é mais leve. O colchão queen, colchão de mola, ele é bem pesado. Agora você imagina o king e o super king, vai te dar muito trabalho para subir. Se o prédio, por exemplo, tiver elevador, pelo menos aqui na minha região, o colchão de casal ele cabe praticamente aqui, praticamente não, em todos os elevadores cabe o colchão tamanho padrão, né? O colchão de casal tamanho padrão, e o colchão queen cabe em quase todos os elevadores. Eu acho que eu peguei um prédio que não teve como colocar o colchão queen no elevador, não coube. Na origem, o colchão desceu pelo elevador e no destino não teve jeito, teve que subir pela escada. Mas o colchão king e o super king não cabem em elevador nenhum, pelo menos aqui onde eu trabalho, tá? Então se for king ou super king, o acesso é pela escada. Se o cliente mora no 8º andar, no 12º andar, no 18º andar, vai ser tudo pela escada. Então isso aí você precisa de entender antes de você fazer o orçamento, para você saber do trabalho que você vai ter, a dificuldade, o cuidado que você vai ter, um cuidado a mais que você vai ter com o item do cliente, né, com o colchão dele, para você não passar um valor errado, tá? Sofá, a mesma coisa. Eu trabalhei para uma loja fazendo entregas de móveis, fazendo entrega de sofá, e o cliente comprou um sofá, eu fui entregar na casa dele. Detalhe, o corredor, ele morava na casa dos fundos e o corredor era muito estreito. Eu peguei 2 casos desse. Um é esse que eu fui fazer a entrega para a loja e não teve como passar. O cliente ele entrou na casa do vizinho e ele foi levando o sofá por cima do muro e a gente apoiando por baixo até conseguir atravessar o corredor todo e chegar na casa dele. Uma outra situação que aconteceu com a gente, um cliente fez contato precisando simplesmente de subir o sofá pela sacada da casa dele, porque não passava no corredor e a empresa que foi fazer a entrega do sofá deixou na garagem porque não tinha como levar lá para o piso superior, né? Que era uma casa embaixo e uma em cima, então precisava de levar o sofá para cima, no piso superior. E a pessoa perguntou se a gente fazia esse tipo de serviço, subiu o sofá pela sacada. Cobramos dela um frete normal, né? Aí o que a gente fez? Eu levei uma escada no caminhão baú, coloquei a escada para me subir em cima do baú do caminhão, nós subimos o sofá em cima do baú e do baú nós jogamos ele para cima da sacada.
Então a gente teve que fazer esse serviço, né? Foi esses 2 casos que aconteceu. Por isso que eu falo da importância de fazer perguntas. Faça perguntas de como é a casa do cliente e o que ele precisa transportar para você não chegar lá na casa do cliente e você ser surpreendido, você ter surpresa com se deparar com aquela situação, tamanho do móvel e a casa do cliente. Voltando aqui um pouquinho na geladeira, a mesma coisa. Em alguns casos, geladeiras grandes, por exemplo, em geladeira inversa, geladeira side by side, algumas situações é necessário retirar a porta da geladeira para conseguir acessar. Tá? Eu não faço esse tipo de serviço, né? Mas em alguns casos é necessário retirar a porta. Se o cliente não responder as suas perguntas, paciência. Né? Se no meu caso, se o cliente não responde as perguntas, eu não faço orçamento para ele. Não tem como eu fazer orçamento se eu não sei do que se trata. Se o cliente não me responder o que eu preciso, eu não vou fazer orçamento para ele. Se ele voltar a cobrar, e o orçamento? Ok, senhor, estou guardando as informações. Né? Então eu preciso de entender para mim não passar orçamento equivocado. Bom, galera, para finalizar aqui então, você precisa de entender bem o serviço para você não trabalhar ali insatisfeito, ficar bicudo, ficar aquele clima tenso na casa do cliente, você ficar falando que o cliente mentiu, o cliente não falou, né? Eu acho muito difícil o cliente mentir. Se você perguntar para o cliente, ele vai responder. Agora, se por um acaso você perguntar para o cliente, senhor, na sua casa aí tem escada para subir, alguma coisa do tipo assim, e o cliente falar, não tem, e você chegar na casa do cliente e se deparar com a escada, ou por exemplo, ele falar para você, é só para levar uma geladeira, e chega lá e ele fala, tem como levar esse fogão também? Tem que levar essa geladeira, essa bicicleta, essa cadeira. Ok, senhor, o orçamento que eu passei para o senhor é referente ao transporte da geladeira. A gente leva sim, não tem problema. Eu levo sim a bicicleta, a cadeira, o fogão, não tem problema. Só que a gente vai cobrar, precisa cobrar não, né? Fala assim, a gente vai precisar de refazer o orçamento, tá? Nós vamos refazer o orçamento para a gente concluir esse serviço, tá bom? Então, para que você não passe um orçamento equivocado, faça pergunta, entenda a necessidade do cliente para depois você fazer o serviço. Isso vai passar para o seu cliente mais profissionalismo, ele vai ver que você não pega o serviço de qualquer jeito, não trabalha de qualquer jeito, o negócio é mais formal, é mais documentado, o serviço é de uma forma diferente, o jeito que você vai entregar para ele. Isso você vai ganhar a confiança, a credibilidade do seu cliente e ele vai estar ao longo do tempo, ele vai estar ajudando você a divulgar seu trabalho, que é uma coisa que eu falo muito aqui no canal. O cliente, ele vai trabalhar para você indiretamente, ele vai estar ajudando você na divulgação do seu trabalho e ele vai estar trazendo mais clientes para você. É o que eu sempre falo para vocês aqui no canal, o cliente satisfeito, quando ele gosta de você, quando ele gosta do seu serviço, então, quando o cliente ele gosta de você, ele vai chamar você sempre porque ele gostou de você. É a mesma coisa quando você vai comprar um pão na padaria, você vai frequentar um lugar e você não gosta do atendente, você não gosta da pessoa. Às vezes o serviço até é bom, o produto até é bom, mas a pessoa não gostou de você, então ela não vai te chamar. Agora, se o cliente gostar de você, gostar do seu jeito, da forma que você conversa, da forma que você se comunica, da forma que você faz o seu serviço, executa o seu serviço. Se o cliente gostar de você, ele vai continuar te chamando e ele vai indicar o seu serviço para outras pessoas. Toda vez que ele tiver num grupo de amigos, na igreja, na escola, no trabalho, qualquer lugar que ele tiver, com a família, algum colega, alguém que falar sobre carreto, falar sobre frete, transporte, ele vai lembrar de você porque ele gostou de você, ele gostou do seu serviço, ele gostou do seu atendimento. Então ele vai estar indicando você. É o que eu sempre falo. Propaganda boca a boca é a alma do negócio. Então esse cliente vai estar ajudando você na divulgação do seu trabalho e vai estar indiretamente, ele vai estar trabalhando para você na captação de novos clientes. Então é isso que eu falo para vocês, atende bem o seu cliente, seja bem educado, prestativo, mostra que você está preocupado com os itens do cliente, com o trabalho no todo ali. Mostra para o cliente que você está ali para atender bem. Bom, galera, então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos. Vou ficando por aqui então, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo.